Bom dia, alegria, paz do Senhor, boa tarde, boa noite. Eu não sei de que lugar nem de onde você está vendo esse vídeo, nem as horas também, mas a paz do Senhor Jesus Cristo. Você está bem? Sua família está bem? Estão todos na paz do Senhor? Hoje está aqui um solzinho aqui dando o ar da graça na Europa, para a glória de Deus. Já estamos aí a entrar no verão, começar os calores de 30, né? De 27 graus, mas com sensação de 30 e tantos. Bom, espero que vocês estejam bem, que a bênção do Senhor, que é perfeita e agradável, que não acrescenta dores, estejam sobre as vossas vidas. Hoje vamos falar um pouquinho de Saulo. Você conhece sobre Saulo? Saulo, ele era um perseguidor das igrejas, do povo de Deus. Ele matava os cristãos, né? Os que eram enviados por Jesus Cristo. Então, Saulo era judeu, mas era enviado para matar, né, nas sinagogas e em vários lugares onde os homens de Deus, os cristãos, pregavam a palavra de Deus. E esses dias eu tava olhando um vídeo na internet e compartilhei com uma pessoa. E essa pessoa pegou e falou algo, e a seguir Jesus me exortou. E falou assim: Saulo, né? Mas por quê? Vou dizer porque essa palavra foi especificamente para mim, mas provavelmente pode ser que fale com você também. Às vezes nós, né, nos colocamos como juízes e perseguidores da igreja sem saber que estamos a perseguir. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Então imagina, você às vezes vai numa igreja, em determinada igreja, ou vai participar de um culto, ou vai conhecer, visitar, pronto, não sei que igreja você vai. E você começa a fazer uma avaliação geral, né? Uma avaliação do que está acontecendo, uma avaliação da pessoa que está pregando, se o que está dizendo é verdade, se não é, se não é. Obviamente você tem que ter o Espírito Santo dentro de você para discernir os espíritos, né? Porque infelizmente, e está na Bíblia e já existe nos dias de hoje, há muitos falsos profetas. Então você tem sim que estar prestando atenção no que você está ouvindo, porque os falsos profetas, eles vão desfazer o que é a verdade de Deus, e você precisa conhecer a palavra de Deus. E por isso que é tão importante ler a Bíblia, para você guardar no seu coração, na sua alma, no seu espírito, na sua mente, para você saber se uma pessoa está falando a verdade ou se ela está ali criando uma história, uma fábula em cima do que é a palavra de Deus. Porque não pode ser assim, né? Nós temos que ter temor, temos que ter respeito pela palavra de Deus, mas também pelos homens de Deus. E é esse ponto que eu quero chegar nesse dia. A palavra que nós vamos ler está em Atos, capítulo 9, que é onde fala sobre Saulo, sobre a conversão de Saulo. Se você não conhece a história de Saulo, começa a partir do capítulo 9, não. Eu creio que ainda no capítulo 8, que fala um pouquinho sobre a perseguição, e acontece a morte de Estevão, no capítulo 7, e Saulo acaba por segurar as vestes desse homem de Deus, de Estevão, né? Parece até que Jesus já estava chamando ele a partir daquele momento, né? Já tinha dado um peso para ele segurar, né? Porque além dele matar e segurar uma roupa de quem ele matou, olhar para aquilo e lembrar, eu acredito que deveria ser pesado, né? Mas pronto, eu com essa parte humana e minha forma de pensar, mas eu não estava naquela época, era uma época que as pessoas, né? Se naquela época já era terrível essa violência, imagina nos dias de hoje, né? Que a tendência, infelizmente, é piorar. Então, nós temos que entender um pouco sobre a história de Saulo, que tornou-se Paulo. Deus deu o nome de Paulo a seguir, né? Para poder perceber o que foi a estrada dele, o que ele fez, né? Mas de antemão aí eu já fiz um resumo do que aconteceu. Mas se você quiser ler, e nós podemos ler, claro, vamos ler daqui a pouco. Deixa eu só voltar aqui e colocar um fundo aqui para abençoar. Aí está, espero que vocês estejam bem. Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a história de Saulo.
Saulo, como eu disse, espero que não entre anúncio, mas pronto. Então Saulo, ele era um perseguidor das igrejas, né? Tá aqui no capítulo 9, a conversão de Saulo. Vamos ler e depois a gente volta a conversar um pouquinho. Diz assim: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele, estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente, uma luz do céu brilhou ao seu redor. Então, Saulo, ele já estava pedindo umas cartas para os responsáveis da igreja, da parte que eram responsáveis, autoridades espirituais acima dele, né? Cartas para que se encontrassem homens e mulheres no meio do caminho, que estivessem falando sobre o amor de Jesus, sobre o Cristo, sobre Jesus Cristo, que para os judeus, né? Então, a espera ainda que venha o Cristo, mas o Cristo já veio e agora vai vir pela segunda vez, né? Para nos levar, para refazer essa terra e mudar tudo que precisa ser mudado, porque tem sido complicado, né? Nós vivemos aqui, mas não pertencemos aqui. Essa é a misericórdia do Senhor e a graça que nos alcança, que nos faz ter essa certeza. Mas então Saulo, ele era um perseguidor, né? Ele matou muita gente, ele prendeu muita gente e até quando ele prendia essas pessoas, as pessoas eram julgadas, então consequentemente poderia ser a morte por blasfêmias e outras coisas, né? E daí, quando ele ia subindo para o caminho de Damasco, né? Uma luz do céu brilhou ao seu redor e, caindo por terra, no versículo 4, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. E, guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. 3 dias sem comer e sem beber. A visita de Ananias. Versículo 10. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhes o Senhor numa visão: Ananias. Ao que respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. Versículo 12. E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? Então está falando, né? Quantos males que ele já tinha feito com os homens de Deus, tanto homens quanto as mulheres, né? Que seguia Jesus Cristo em Jerusalém. E para aqui trouxe a autorização, que era aquelas cartas, né? Que ele recebeu, para se encontrar essas pessoas, também prender e levar em juízo. Versículo 14. E para aqui trouxe a autorização dos principais sacerdotes, os que estavam superiores acima dele, para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis.
bem como perante os filhos de Israel. Versículo 16: pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Aí no versículo 17, vamos já finalizar esse versículo hoje também. Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhes caíram dos olhos como que umas escamas, e tornou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Então quer dizer, houve a conversão de Saulo, o Saulo foi curado, recebeu o Espírito Santo e o batismo, e depois começam as obras que Saulo passa a ser Paulo, né? E daí Saulo começa a pregar em Damasco, a igreja vai crescendo, a cura de enfermos, né? E daí começa toda a história, né, de Paulo, que Saulo vai passar a ser chamado de Paulo, porque naquela época mudava assim os nomes, e acredito que tenha uma ligação espiritual, porque quando nós fomos levados à glória com Jesus Cristo, nós teremos um outro nome também. Então, Deus, quando nos escolhe, nós temos um nome que os nossos pais nos deram, mas provavelmente nós somos conhecidos para Deus por um nome que Ele vai nos dar, e eu ouso a dizer que se calhar Ele já nos chama pelo nome, né, dessa pedrinha que nós vamos ganhar lá em cima com esse nome que só a gente vai saber. Se calhar Jesus já identifica cada pessoa aqui com esse nome, né? Mas pronto, é mistério de Deus. Isso sou eu que tenho uma mente criativa, eu já comecei a se imaginar como seria, né, esse momento. Mas a verdade mesmo, a verdade do que vai acontecer e do que é só quando a gente estiver na glória que Jesus vai mostrar pra gente como vai ser, né? Mas a Bíblia fala sobre isso, que nós vamos ganhar uma pedrinha com o nosso nome e só a gente vai saber. Mas eu acredito piamente que Jesus já nos conhece pelo nome dessa pedrinha, mesmo a gente não tendo recebido ainda, porque nós não chegamos na glória, aleluia. Mas então fala aqui, né? Um homem que perseguia a igreja, um homem que perseguia, que levava as pessoas à morte por causa das ordens que recebia dos sacerdotes que estavam acima dele, os sacerdotes judeus. Então, era um perseguidor, né? E muitas vezes você também é um perseguidor, mas você não sabe. Não é um perseguidor de matar as pessoas, mas às vezes você mata exatamente o que está dentro de você, né? Então você às vezes está perseguindo Jesus com seu julgamento sobre o irmão na igreja, com seu julgamento sobre a postura de um pastor, com seu julgamento sobre a atitude dos irmãos, né? Então às vezes o pastor fala uma coisa e você fala assim, não sei, ele não deveria falar isso. As nossas autoridades espirituais estão sempre visíveis demais para ser apedrejado, né? Eu não sei se você já chegou a pensar sobre isso, mas é uma realidade que eu já vivi no trabalho como ser humano que estava longe da presença de Deus, e eu senti isso muito na pele, que quanto mais é dado, mais é cobrado. Se você tem um cargo de diretor, um cargo de gerente dentro de uma empresa, você está sendo toda hora julgado pelas suas atitudes. Então você tem que ser o exemplo em tudo, em tudo. Você tem que andar pisando em ovos, como diz o outro aí fora, né? Sempre cauteloso, sempre sendo exemplo, porque as pessoas, elas estão prontas para te atirar pedras, para questionar o teu erro. Ah, você é a nossa chefe, mas você não faz isso. Ah, você é não sei o que lá, mas você fez isso. Então significa que eu posso fazer também. Então entra aí quando você não é um exemplo, né? E quando você recebe essa carga, esse cargo de responsabilidade, você é muito visto. Então, aqui muito é dado, muito é cobrado, e você também tem que ser posicionado para entender esses mistérios, porque se você é levantado um missionário, um pastor, um profeta, um adorador, uma pessoa que louva na igreja, ou não sei como é a sua igreja que você frequenta, mas você carrega uma responsabilidade, você carrega ali um toque de Jesus Cristo, você carrega o Espírito Santo além disso, né, desse cargo de responsabilidade que é tão enorme, carregar o Espírito Santo dentro de nós. Então,
Você acaba recebendo outros dons, outros tipos de autoridades no mundo espiritual, aqui na terra também, conforme Jesus vai colocando você no caminho dele e colocando você na vontade que é a vontade dele, que é o plano dele. Então, muitas vezes nós estamos como Saulo, né? Perseguindo a igreja, perseguindo o irmão, esperando só um escorregãozinho do irmão para começar a apontar o dedo e julgar. Quando você for apontar o dedo, não se esqueça que tem, olha, mais 3, né, apontando para você. E se você fechar, tem mais 4, porque ele não vai para lá, mas fica para você na mesma, né? Então, Jesus me exortou com essa palavra, né? Eu não tenho que chegar na igreja para ficar observando o que vão errar. Eu já tenho que sair de casa orando, né? Já ter agradecido pelo culto que o Jesus vai fazer, porque nós temos que ir na ideia de prestar um culto racional ao nosso Senhor Jesus Cristo. Não é racional digamos, de estar lá na carne, né? Mas racional de perceber, entender a palavra de Deus, orar, se entregar, mas abrir e rasgar o coração também na presença de Deus, entende? Então nós não estamos lá para ficar com olhos abertos na hora da oração, vendo o que o irmão está fazendo, ou o que vai fazer, ou quem sobe, ou que o irmão cantou a letra do louvor errado, ou que o pastor falou uma coisa que não era A e era B, né? Nós temos que vigiar isso. E se há algum problema, se você tem algum problema contra o seu irmão, chega no seu irmão e conversa com ele. Porque às vezes pode ser uma seta de Satanás para arrumar contenda, né? Para arrumar e fazer que você traga motivo que você peque contra o teu irmão, contra Jesus Cristo, percebe? Então nós temos que vigiar. O que é que temos ouvido? Nós temos ouvido a voz de Deus ou a voz do diabo? Então temos que começar a separar essas coisas, porque o diabo não tem poder na nossa vida, o diabo não tem espaço e nem tem lugar na nossa vida, na nossa mente, no nosso coração, porque o Espírito Santo habita em nós. Então a gente não existe a voz do diabo em nós, mas existe a voz de Deus. Obviamente ele pode lançar setas na nossa mente e a gente tem que repreender, porque você com o Espírito Santo você consegue discernir. Se você foi para a igreja e começa a falar assim, o que eu estou fazendo aqui? Acho que meu lugar não é aqui. Acho que isso. Isso é o inimigo tentando roubar a bênção da sua vida, roubar a atenção. Você tem que chegar lá e sentar e falar assim, Senhor, abençoa o meu pastor, abençoa o meu bispo, abençoa as pessoas do louvor, abençoa o teu altar e cada pessoa que pisar lá, meu Deus, fale o que a tua palavra quer nos dizer e nós nos colocamos como servos para estar aqui, para aprender e receber a tua palavra, Senhor. Todo espírito de julgamento cai por terra em nome de Jesus, seja desfeito. Toda seta de Satanás para impedir que eu receba a tua palavra e que eu saia abençoado, seja repreendido em nome de Jesus. Então a exortação que Jesus Cristo me deu foi baseada nesse aspecto, né? Então quem é você? Você tem sido Saulo ou você tem sido Paulo, né? Porque Saulo era um, mas Saulo também era Paulo, ele se tornou Paulo. Então você tem que reconhecer que tipo de dificuldade ainda falta tirar da sua vida para que o Espírito Santo trabalhe. Porque aí algum impedimento ainda, né, que precisa ser tratado para que você se torne Paulo, né? Jesus, ele pega uma pessoa que fazia coisas terríveis, né, desprezível, para sentir na pele, que diz no versículo 16, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então, quer dizer, ele fez tanta gente sofrer quando ele era, vamos supor aqui, né? Vou colocar aqui conjecturar para você perceber, não que você não esteja entendendo, mas quando você está no mundo, você é desprezível, né? De qualquer forma, nós somos desprezíveis porque nós somos carne, né? Nós pecamos, mas nós com Jesus Cristo tentamos sempre andar em santidade, nos santificar e estar na presença de Deus. Então imagina que Saulo, quando estava no mundo e não tinha se convertido a Jesus Cristo, ele perseguia, ele matava, em nome da religião dele, com ordens sacerdotais, né? Mas Jesus no versículo 16 diz, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então ele fez tanta gente sofrer, que agora ele ia sofrer pelo nome de Jesus, para ele saber a importância e o peso que é carregar a marca de Jesus Cristo em nossas vidas. É um peso que é leve, obviamente, porque o Senhor não nos dá fardo além do que possamos carregar. E se não nos dá mais, Ele nos ajuda a carregar esse fardo.
Então, Jesus levantou um desprezível, né? Um que estava ali acusando, fazendo o povo sofrer, para que ele sofresse pelo nome do Senhor Jesus, porque haverá várias ocasiões dentro da conversão de Paulo, mesmo já no início dessa conversão aqui nesse capítulo 9, você vai ver no versículo 20, um pouco mais para frente, que já começa a perseguição, porque os judeus olharam, mas espera aí, esse Saulo não era aquele que recebia a ordem contra os cristãos, agora ele está como cristão, ele se converteu ao cristianismo? Não, agora nós temos que matar ele, agora nós vamos perseguir ele. E a história de Paulo, né, que era Saulo, ele é muito perseguido, até que os discípulos tentam sempre avisá-lo, e ele consegue sempre fugir, né, da presença dessas pessoas que quer matar. Então, a palavra de hoje é essa, né? O quanto você tem sido o antigo Saulo, né? O quanto você tem sido Saulo na sua vida, o quanto você tem julgado as pessoas, não só pastores, mas as pessoas ao teu redor, na tua vida, no teu trabalho, no teu dia a dia. Isso não é de Deus, isso não vem de Deus, isso é sentimentos e coisas da carne. Nós precisamos andar no Espírito, porque Jesus aqui na Terra, ele andou em Espírito. Então, quanto mais andamos no Espírito, mais discernimos quem está no Espírito e o que são os dons do Espírito e o que são as coisas da carne, né? E o Espírito Santo, consequentemente, vai nos dando sabedoria para agir em situações que você em outro momento, poderia, espraguejar e gritar e ser uma pessoa ignorante com o seu irmão, mas a palavra de Deus diz para a gente suportar uns aos outros em amor, né? Então não se esqueça desse versículo. Você tem que suportar o seu irmão. Mesmo você tem que suportar, eu também tenho que te suportar, né? E não podemos carregar mágoas, nem nada que traga contenda e que nos afaste da presença de Deus. Amém? Então deixe de perseguir seus irmãos, deixe de perseguir a palavra de Deus e viva pela palavra de Deus e sofra pela palavra de Deus e pregue a palavra de Deus, porque Jesus veio para isso, Jesus veio para destruir as obras do diabo e fazer com que a gente tivesse vida e vida em abundância. E essa vida em abundância, ela só vem a partir do momento que nós nos convertemos, conhecemos Jesus, nos arrependemos dos nossos pecados e daí o Espírito Santo começa a trabalhar na nossa vida. Amém? Então essa é a palavra que Jesus colocou no meu coração, porque às vezes a gente vai na igreja e começa a olhar para os outros, mas a gente tem que olhar para Deus, não é isso? Se você for na igreja procurando uma igreja perfeita, teve uma outra época que Jesus falou para mim também assim, se você está procurando uma igreja perfeita, abra a sua, entende? Isso é uma grande lapada, meu irmão, isso é uma grande lapada. Então, assim, nós temos que vigiar no que falamos, no que pensamos, porque nós não somos do mundo, nós não pertencemos mais, nós somos nova criatura, as coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. E aqui Jesus transformou Saulo em Paulo e fez tudo novo. Então o testemunho dele era outro, ele se tornou um homem cheio do Espírito Santo de Deus, com vários dons do mundo espirituais através do Espírito Santo, de curar, a sabedoria, então o dom da palavra. Por isso que ele foi levantado para falar com os gentios, porque a sabedoria de Deus estava na vida dele e sabia como chegar àquelas pessoas, percebe? Mas não era só com Paulo, você também tem acesso a esses dons. Você também tem, através do Espírito Santo de Deus. Amém? Então é isso. Seja transformado pela palavra de Deus. Leia a palavra de Deus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando vir essas setas malignas, você ora e repreenda. Você ora e repreenda. E fala assim, arreda Satanás, porque aqui quem vive, quem habita e quem governa a minha vida é o Espírito Santo de Deus. Essa pessoa é uma bênção de Deus, essa pessoa está sendo direcionada pelo Espírito Santo, eu estou sendo direcionada pelo Espírito Santo, eu sou uma pessoa de Deus e aqui você não tem lugar, você cai por terra em nome de Jesus e todos os teus planos, tua seta é frustrada, é desfeita pela autoridade do nome de Jesus. Amém? Temos que buscar essa santidade. Temos que buscar essa transformação todos os dias. E não ache que você se converteu, você foi cheio do Espírito Santo, não sei o que. Você tem que buscar se converter todos os dias. Amém? Você não tem que se santificar só para ir na igreja de domingo, no culto da igreja de domingo.
só para ir no culto na semana, um dia da semana. Você tem que se santificar todos os dias, porque você é a igreja. E vai acontecer momentos que Deus vai colocar pessoas no teu caminho, seja para você fazer uma oração e expulsar demônios, seja para você interceder pela vida dessa pessoa, seja para você tocar nessa pessoa, essa pessoa ser curada e tantas outras possibilidades que Jesus vai fazer com que isso aconteça, porque você tem que começar a exercer o ministério de Jesus aqui na terra. E o que Jesus faz é completo. É completo. Ele primeiro te trata de uma forma total, completa, para depois você ser um canal para tratar outras pessoas. Entende? Então foi o que ele fez na vida de Saulo. Saulo, ele foi tratado, ele foi curado, ele foi transformado e ele tinha um coração que recebeu a palavra de Deus. Ele recebeu no coração dele a palavra de Deus, né? Então, não aceite as setas do inimigo, não julgue o seu próximo, é pecado. Você não é juiz, porque com a medida que você julga, você também será julgado. A palavra de Deus também diz isso. Então você vigie, porque o Satanás ele quer trabalhar nessas brechas e você não tem lugar, Satanás não tem lugar na sua vida, nem espaço nenhum para trabalhar na sua vida, na sua casa, na sua família. Porque você é um profeta do Senhor, você é um escolhido do Senhor, você é um servo do Senhor e você vive não mais de acordo com a tua vontade, com os teus pensamentos, com o teu entendimento, mas você vive direcionado pelo Espírito Santo. Se o Espírito Santo habita dentro de você, você não anda na carne, você anda no Espírito. Você discerne as coisas espiritualmente. Às vezes dentro da sua casa, da sua família, do seu trabalho, tá tudo bem, tem tudo para correr bem o dia. Aí Satanás usa a boca de uma pessoa próxima a você e geralmente, meu irmão, vai ser próximo a você. Vai ser próximo a você, infelizmente. Porque a palavra de Deus diz também que um servo de Deus não tem honra na sua própria terra. Foi quando Jesus foi pregar em Cafarnaum, se eu não me engano, e rejeitaram a Jesus. Então sacuda a poeira, eu nem sei se fala sacode a poeira, bate os pés assim, deixa a poeira para lá dessas pessoas que rejeitaram Jesus e siga o caminho, calça o chinelo e siga o caminho, porque outras pessoas vão aparecer no teu caminho que querem ouvir a palavra do Senhor, que tem sede, que precisa de uma palavra do Senhor Jesus Cristo, amém? Seja vaso, porque quando você é vaso, Jesus ele te transforma e ele enche com a unção dele, com o Espírito Santo e começa a trabalhar através da tua vida, conforme a vontade e o plano de Deus para a tua vida, porque todos nós, antes que fôssemos gerados, Jesus já sabia da nossa existência, já sabia qual era o nosso desenvolvimento aqui na Terra, o que deveríamos fazer dentro do corpo de Cristo. Então, nós já temos um caminho traçado que está nas mãos do Senhor Jesus Cristo. E quando você começa a se consagrar, quando você começa a orar mais, a jejuar mais, a se colocar diante da presença de Deus, Ele começa a se revelar para você, Ele começa a te limpar e te colocar assim no caminho que você deve andar para cumprir o ministério e o chamado de Jesus na sua vida. Amém? Então, essa foi a palavra que Deus trouxe de exortação para a minha vida, para eu vigiar, que aquele que está de pé, cuide para que não caia. Amém? Não é porque você está jejuando, não é porque você está orando, não é porque você é mais do que ninguém. Você não está fazendo mais do que sua obrigação. Mais do que sua obrigação, você não está fazendo. É o mínimo. É o mínimo. Porque toda a honra e toda a glória, quem merece é Jesus Cristo. Então não se vanglorie, não se coloque como mais santo do que o irmão, porque Jesus ele trabalha assim. Ele pega um desprezível, derrama unção sobre a vida dele e começa a trabalhar com ele. Se você não ficar atento, essa bênção que é para a tua vida, ele vai para outra pessoa. Então temos que vigiar, temos que andar vigilante, meu irmão, o tempo todo. Porque Jesus está ao nosso redor, mas o diabo ele anda ao derredor assim, olha, porque ele não tem o que fazer, ele é um desocupado da vida, é um derrotado que não serve para nada, né? Ele só veio para tentar destruir as pessoas, mas Deus é tão fiel, tão maravilhoso, que Ele tem levantado um exército de pecadores
santificando, transformando, enchendo do Espírito Santo para que possam trabalhar na obra do Senhor e resgatar outras pessoas através desses testemunhos, dessas testemunhas vivas de Jesus Cristo, né? Porque antes nós éramos criatura, então passamos a ser filhos alcançados pela graça do Senhor Jesus Cristo, transformados, lavados pelo seu sangue. Amém? Então essa é a palavra de hoje, eu espero que você tenha recebido no seu coração. Você não é a velha criatura. Você tem que se colocar no lugar que Jesus quer na sua vida. Você tem que se santificar, você tem que buscar. Você tem que estar sempre atento aos sinais de Jesus Cristo, à voz do Espírito Santo. Olha, não fala isso, não vai por aí, não pense isso é seta do inimigo, está repreendido. Então, nós temos que ter o ouvido aberto para a voz do Espírito Santo e ter o ouvido fechado e a nossa mente fechada, blindada, nosso coração, nossa mente, nossos olhos, nossos ouvidos, para setas de Satanás e toda retaliação em nome de Jesus seja repreendida e desfeita para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Essa foi a palavra breve, mas racional, porque foi o que Jesus colocou no meu coração, é o que eu estou falando para você, porque Ele exortou a mim e eu tenho certeza que Ele também vai falar contigo, porque a palavra de Deus é uma espada de dois gumes, né? Ele corta para mim, mas corta para você também. Então nós temos que vigiar, né? Se a gente acha que já fez tudo o que podia fazer diante da presença de Deus, meu amigo, eu tenho que te dizer que ainda falta muito, muito. Porque o trabalhar de Deus e o processo de Deus é totalmente diferente do nosso. O tempo de Deus é diferente do nosso, né? Mesmo quando você acha que Deus não respondeu e está no silêncio, Deus está trabalhando. Então você tem que confiar. Não se desespere, entrega nas mãos de Deus, que Deus pode fazer tudo, né? Tira das suas mãos e coloca nas mãos de Deus, que nas mãos de Deus, meu irmão, Ele pode todas as coisas. Amém? Vamos orar a Deus e agradecer por essa palavra em nome de Jesus. Nós somos pequenos demais para entender certas coisas e às vezes não. E o Espírito Santo começa a direcionar a nossa vida para coisas que eram mínimas e a gente assim nem prestava atenção, e o Espírito Santo começa a falar, olha, cuidado com isso. Isso não pertence a Deus. Tens que te limpar disso, tens que fazer isso. Então temos que começar a vigiar, porque o fato de você estar numa posição não significa que você não vai ser apedrejado, não significa que você não vai pecar, não significa que você... Mas escolha todos os dias ouvir a voz de Deus, se consagrar, se limpar, se proteger com as armaduras do Senhor Jesus Cristo, com a palavra de Deus, com a oração, com o jejum, com a fé, com pregação, com louvor. Amém? Para que todas essas cadeias na mente sejam quebradas em nome de Jesus, para que todas essas correntes que tentam enlaçar o coração sejam destruídas em nome de Jesus, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Amém? Não se esqueça de continuar lendo o livro de Atos 9 para frente, que você vai descobrir muitas coisas. Eu li e tenho que ler muitas vezes mais, porque o testemunho não só do apóstolo Paulo, mas de vários outros discípulos, Pedro, Tiago, Filipe, Estevão e tantos outros homens de Deus, são surpreendentes, né? Os milagres que ele fez para a profissão que eles tinham, para o que eles eram, Jesus realmente trabalha de uma forma contrária ao que a gente entende. Jesus, ele prefere pegar um miserável, um pobre, cego, um nu, limpar, transformar, derramar unção e fazer ele ir, enviar ele, do que pegar uma pessoa soberba, uma pessoa arrogante, uma pessoa que sabe que acha tudo, uma pessoa que acha que está fazendo tudo. Então, quando você achar que já fez tudo, ou que você já está num nível, num grau superior do que o seu irmão, pega na mão do seu irmão e fala assim, irmão, vamos orar, vamos fazer uma campanha de jejum, vamos fazer um propósito. Eu quero que você seja abençoado também, sabe? Você tem que passar isso para os seus irmãos. Quanto tempo faz que você não convida as pessoas para jejuar, que você não faz propósito com Deus, que você não se santifica, né? Eu não sabia, mas a prioridade do jejum é buscar pela presença de Deus, é conhecer a presença de Deus, é sentir a presença de Deus, é se entregar para a presença de Deus. E depois foi que eu fui perceber isso, né? Porque a gente, quando não conhece nada, não tem um direcionamento, não entende como faz nem como anda,
Mas até Jesus, o Espírito Santo vai trabalhando isso dentro de nós, vai falando diretamente conosco. Como é que se deve trabalhar, como é que se deve fazer o jejum, como é que se deve, abrir a boca para Jesus encher. Então tem todo esse processo. E essa é a palavra, irmão. Não julgue, porque na mesma medida que você julgar, você será julgado. Não aponte os erros, não aponte os defeitos. Se há um problema entre você e o pastor, você e o irmão, você chega no pastor e conversa com o pastor. Mas esteja atento e vigilante, porque nos últimos tempos há muitos falsos profetas. Então você tem que conhecer a palavra de Deus, você tem que ler a Bíblia para saber o que está sendo pregado. Para não levarem você a se corromper. Não desviar você, que é a ovelha de Jesus Cristo, do caminho dele, que é o nosso bom pastor. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, nós nos colocamos na Tua presença para Te agradecer por essa exortação, meu Deus, porque o Senhor nos ama. A Tua palavra diz que o Senhor só exorta aquele filho a quem ama, e nós Te agradecemos por essa misericórdia, por esse amor, por essa grandeza que o Senhor tem nas nossas vidas, Pai. Nós, Senhor, somos insuficientemente capazes de gerar algo bom em nós que não seja produzido pelos dons do Teu Espírito Santo, ou propriamente pelo Espírito Santo de Deus na nossa vida e através da nossa vida. Senhor, abençoa cada família, abençoa, meu Deus, esse copo com água, essa garrafa com água, em nome de Jesus. Que quando essa pessoa beber, seja transformada, seja curada, em nome de Jesus. Que o que estava preso comece a andar, em nome de Jesus Cristo. Senhor, abençoa a família dela, abençoa ela, abençoa os familiares, abençoa, meu Deus, os parentes, abençoa, Senhor, em nome de Jesus, acampando os anjos ao redor e livrando de toda a malignidade do mundo, livrando, meu Deus, de todo um homem mau, em nome de Jesus Cristo. Senhor, transforma o nosso interior para que possamos Te servir cada dia em espírito e em verdade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Senhor, tem misericórdia de nós, perdoa os nossos pecados, Pai. Nós queremos, meu Deus, ser melhores em Ti. Nós queremos, meu Deus, se esforçar cada dia mais, Senhor, para Te servir e fazer a Tua vontade e não a nossa. Para que o Teu nome seja glorificado através das nossas vidas para todo sempre. Em nome de Jesus. Senhor, repreende em nome de Jesus toda a contenda, toda a seta, todo o levante de Satanás contra a nossa vida, a nossa casa e a nossa família. Senhor, nós entregamos e colocamos a nossa família, meu Deus, debaixo da Tua proteção, do Divino Espírito Santo. Toda malignidade cai por terra, toda depressão cai por terra, toda tristeza cai por terra, toda doença e enfermidade, em nome de Jesus já saiu, porque fiel é o Senhor Jesus Cristo, que nos salva, que nos guarda, que nos cura e que nos liberta, para a honra e glória do Seu nome. Senhor, eu coloco essas vidas nas Tuas mãos, apresento toda a minha família nas Tuas mãos também, em nome do Senhor Jesus. Senhor, obrigada pela Tua palavra, pelo Teu amor e pela Tua misericórdia para com as nossas vidas. Eu Te exalto, Senhor, e eu Te glorificarei, enquanto houver fôlego de vida em mim, Senhor. Eu Te honrarei, eu Te glorificarei, eu seguirei a Tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Meus amados, um beijinho, fiquem na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu espero que você tenha entendido essa palavra no teu coração. E Deus com certeza vai falar sobre a área que você precisa deixar de ser Saulo, né? E passar a ser servo. Os dois começam com S. Então você tem que passar a ser servo do Deus Altíssimo, e reconhecer a importância que é sofrer pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Se Jesus venceu o mundo e nós temos o Espírito de Jesus Cristo, o Espírito Santo dentro de nós, vivendo no nosso coração, é porque nós também vencemos o mundo. Amém? E as dificuldades que se apresentam também. Porque estamos com Deus Todo-Poderoso, o Deus que é dono do céu, da terra, o Deus que é dono da prata e do ouro. Você não precisa temer. A Deus você tem que temer, obviamente, né? Você tem que ter tremor, você tem que ter temor. Que a palavra de Deus diz em Salmos 111,
se eu não me engano, versículo 16, 17 por aí, acho eu, que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Então você tem que temer a Deus, não as setas do diabo, não a contendas. Isso tudo está repreendido e desfeito em nome de Jesus. Você tem que se posicionar como servo para viver na palavra de Deus. Amém? Então que Deus te abençoe, te dê um final de semana abençoado, que a bênção do Senhor recaia sobre a tua vida e que você seja cheio todos os dias da presença desse Deus maravilhoso que tem feito maravilhas, milagres e grandes curas no nosso interior, na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. Amém? Enxergue com os olhos da fé. Amém? Porque a fé é isso, é trazer à existência as coisas que não existem. Se você tem um problema de pele, se você tem uma doença, se você tem uma enfermidade, você tem não, né? Está repreendido em nome de Jesus. Então você já coloca nas mãos de Deus, Senhor, o Senhor já levou sobre si todas as nossas enfermidades, todas as nossas dores. E está aqui, Senhor, eu renuncio esse diagnóstico médico. Eu renuncio em nome de Jesus e eu me coloco diante da tua mão poderosa, porque eu sei que só um toque, só uma palavra traz cura, libertação, e a tua fé que te posiciona para essa cura. Amém? Glória a Deus. Eu vou parar por aqui para não me estender tanto, porque os vídeos têm ficado muito longos. Então depois vocês não conseguem assistir aí com tempo, por causa do trabalho, por causa dos seus afazeres. Mas pronto, é Deus que direciona. Eu já disse a vocês que é Jesus Cristo que diz a palavra que vai ser do dia, a revelação quem traz é o Espírito Santo. E eu só me submeto à vontade de Deus. Eu não sou nada, não sou ninguém. Sou um canal, sou uma serva onde o Espírito Santo habita e fala através da minha boca. Amém? Que Deus te abençoe, te guarde, te dê livramentos, acampe os anjos dele ao redor. Em nome de Jesus, que você tenha um final de semana abençoadíssimo, uma semana também cheia de bênçãos e vitórias do nosso Senhor Jesus Cristo, para a honra e glória do nome dele. Amém? Glória a Deus. Continue sendo trigo, continue sendo desbravados, desbravadores desse mundo, levando a palavra de Deus, convertendo as pessoas ao nosso Senhor Jesus Cristo, falando do amor de Jesus, orando por aquela cadeira vazia nas igrejas. Em nome de Jesus Cristo, vai chegar em nome de Jesus.